Olha nós aqui novamente. O tema hoje é Fundamentos da Tecnologia Sem Fio. Nas últimas décadas, as redes de comunicação sem fio têm revolucionado a forma como geramos, administramos e transmitimos dados. Esses sistemas de comunicação sem fio apresentam uma grande abrangência, desde redes industriais até aplicações domésticas, onde já adotamos redes sem fio para a comunicação de dados. Um dos principais motivos para a adoção das redes sem fio é o seu baixo custo em comparação com as redes cabeadas, que exigem reformas e estruturas físicas, aumentando o valor agregado da instalação. As redes sem fio permitem maior mobilidade e flexibilidade, além de serem mais fáceis de implantar, o que as torna muito atraentes para diversos setores. E vamos aprender a identificar as principais vantagens das redes sem fio. Descrever aspectos relacionados à segurança das redes sem fio. Reconhecer as principais ferramentas e gadgets para a rede sem fio. Primeiro, elementos das redes sem fio. Os elementos-chave de uma rede sem fio incluem hospedeiros sem fio, estações base, enlaces sem fio e a infraestrutura de rede maior. Os hospedeiros sem fio são os dispositivos dos usuários, como notebooks, smartphones e computadores de mesa, que executam as aplicações da rede. As estações base são responsáveis por transmitir e receber os dados dos hospedeiros na rede sem fio, atuando como um canal de comunicação entre o hospedeiro e a rede maior. Os enlaces sem fio conectam os hospedeiros às estações base, permitindo que a rede sem fio se comunique com a infraestrutura de rede maior. A infraestrutura de rede maior é a rede principal com a qual a rede sem fio se comunica. 1.b Tipos de comunicação sem fio. Diferentes tipos de comunicação sem fio são fundamentais para a conectividade moderna. Rádio foi o primeiro tipo, usando ondas de rádio para transmitir sinais entre torres e antenas. Comunicação telefônica usa ondas de rádio para conectar torres de transmissão a aparelhos móveis. Infravermelho transmite dados entre dispositivos próximos usando radiação infravermelha. Bluetooth permite que dispositivos sem fio troquem dados entre si. Comunicação via satélite permite a conexão de usuários separados por longas distâncias. Wi-Fi usa roteadores para gerenciar a comunicação entre dispositivos e redes cabeadas. 1.c Estruturas de rede sem fio. A estrutura de rede ad hoc é constituída pela comunicação direta entre dispositivos próximos, utilizando tecnologias de curto alcance como infravermelho e Bluetooth. Esse tipo de rede não requer infraestrutura central, os próprios dispositivos se organizam para se comunicar. Já a rede infraestruturada depende de um equipamento central, como um roteador, que gerencia a conexão dos dispositivos sem fio à rede maior, como a internet. A rede infraestruturada permite criptografia das informações e autenticação dos usuários e dispositivos que se conectam. Essa estrutura centralizada oferece mais segurança e controle sobre a rede sem fio. 3.c Vantagens e desvantagens das redes sem fio. As redes sem fio oferecem diversas vantagens, como baixo custo de manutenção e instalação, facilidade de acesso, mobilidade do usuário e a capacidade de atender mais usuários sem a necessidade de mais equipamentos. Por outro lado, as redes sem fio também apresentam algumas desvantagens, como suscetibilidade a interferências, risco de acesso não autorizado e potencial comprometimento da integridade das informações, além de uma instalação mais complexa para redes maiores e velocidade e alcance de transmissão normalmente menores do que em redes cabeadas. 2. Princípios de segurança em redes sem fio. A maior segurança em redes sem fio geralmente vem com maior inconveniência para os usuários, como a necessidade de senhas que expiram periodicamente. Não é possível eliminar todos os riscos de segurança, mas podemos implementar soluções que diminuam a chance de uma brecha ser explorada. Um sistema de segurança eficaz não depende de uma única medida, mas de uma defesa em profundidade com diversas camadas de proteção integradas de forma inteligente e eficaz. 2.b Matriz de riscos. A matriz de riscos é uma ferramenta comum para avaliar e priorizar os diferentes riscos de segurança em uma rede sem fio. Ela se baseia na probabilidade de ocorrência e no impacto potencial de cada risco.
Isso ajuda a visualizar e entender quais são os riscos mais críticos que precisam de atenção. Com essa visão geral, podemos focar nossos esforços nos riscos mais importantes e tomar as medidas apropriadas para mitigá-los. 2. C. Autenticação e encriptação. A associação à rede envolve concordar com os parâmetros estabelecidos para a comunicação entre o usuário e o ponto de acesso. O processo de autenticação verifica se os usuários têm autorização para se comunicar com a rede. A criptografia dos dados funciona de forma similar a outras tecnologias, codificando as informações de modo que apenas o destinatário e pessoas autorizadas possam acessá-las. Esses três elementos, associação, autenticação e criptografia, são fundamentais para garantir a segurança e a integridade da comunicação na rede. 3. Equipamentos e dispositivos. Os equipamentos e dispositivos são fundamentais para a comunicação em rede sem fio. Começamos com os pontos de acesso, que realizam a comunicação entre os diferentes dispositivos e os conectam à rede cabeada, permitindo o acesso à internet. Em seguida, temos os smartphones, que combinam as funções de computação e telefonia em um único aparelho, com recursos avançados de hardware e software. As antenas utilizam ondas de rádio para estabelecer a comunicação, tanto para transmissão quanto para recepção de sinais. Por fim, os satélites de comunicação permitem a comunicação entre locais distantes na Terra, criando uma rede de comunicação via satélite. 3. Tipos de antenas. As antenas direcionais, também conhecidas como setoriais ou IAG, têm um caráter direcional, sendo apontadas para o transmissor. Isso eleva a potência do sinal e permite atingir maiores distâncias. As antenas omnidirecionais, por outro lado, espalham o sinal em todas as direções do plano horizontal. Isso significa que elas têm uma cobertura mais ampla, mas talvez não alcancem distâncias tão longas quanto as antenas direcionais. 3. Internet das Coisas, IoT. A Internet das Coisas, IoT, é um conceito que estabelece a interconexão entre objetos do nosso dia a dia, permitindo que eles se conectem à internet e sejam controlados e monitorados sem intervenção humana direta. Com o desenvolvimento da IoT, o número de objetos capazes de se comunicar em rede sem fio vem crescendo rapidamente. Isso significa que cada vez mais objetos com capacidade computacional estão se conectando à internet, o que abre possibilidades para automação, monitoramento remoto e outras aplicações. A imagem mostra uma rede de objetos conectados, representando a ideia central da Internet das Coisas. E para finalizarmos, iremos fazer um apanhado de tudo que foi falado. Neste módulo, exploramos os fundamentos das redes sem fio, desvendando as tecnologias que permitem a comunicação sem a necessidade de cabos. Abordamos diferentes tipos de comunicação sem fio, como Wi-Fi, Bluetooth, NFC e redes celulares, e analisamos as estruturas de rede mais comuns, como redes ad hoc, infraestrutura IME. Descobrimos os componentes essenciais que compõem as redes sem fio, incluindo roteadores, pontos de acesso, antenas, dispositivos móveis e outros elementos. Além de entender os aspectos básicos, exploramos as vantagens e desvantagens das redes sem fio em comparação com as redes cabeadas. As redes sem fio oferecem flexibilidade, mobilidade e instalação simplificada, mas também enfrentam desafios relacionados à segurança, interferência e alcance. Examinamos as medidas de segurança cruciais para proteger as redes sem fio, incluindo autenticação, encriptação e políticas de acesso. Para complementar a nossa compreensão, exploramos os principais equipamentos e dispositivos utilizados nas redes sem fio. Conhecemos os diferentes tipos de antenas, como unidirecionais, direcionais e de alta potência, cada uma com suas características e aplicações específicas. Além disso, analisamos os diferentes tipos de roteadores, switches, dispositivos móveis e outros componentes que compõem as redes sem fio. Por fim, mergulhamos no fascinante mundo da Internet das Coisas, IoT, um conceito que está transformando as redes sem fio. A IoT conecta objetos cotidianos à internet, permitindo o controle remoto, monitoramento e automação de diversos aspectos da vida.
Examinamos as implicações da IoT nas redes sem fio, incluindo o aumento do número de dispositivos conectados, a necessidade de protocolos de segurança robustos e as novas oportunidades de inovação. Fundamentos. Estudamos os conceitos fundamentais de redes sem fio, incluindo tipos de comunicação, estruturas de rede e elementos que compõem essas redes. Vantagens e desvantagens. Analisamos as vantagens das redes sem fio em relação às redes cabeadas, bem como suas limitações e desafios. Segurança. Discutimos os princípios de segurança aplicáveis às redes sem fio, incluindo autenticação, associação e encriptação. Equipamentos. Conhecemos os principais dispositivos e ferramentas presentes nas redes sem fio, como pontos de acesso, smartphones, antenas e satélites. Futuro. Exploramos brevemente o conceito de Internet das Coisas, IoT, e seu impacto no futuro das redes sem fio.